Salve meus irmãos com a paz do Senhor. Ótimo dia abençoado, que Deus venha renovar cada dia. Deus estar na presença do Senhor, cada um de vocês que está ouvindo essa palavra. Antes de iniciar a palavra, eu vou orar por você que está ouvindo essa palavra. Querido Deus e eterno Pai que está no céu, Deus vai fortalecendo, Senhor, aquele, Senhor, que está ouvindo essa palavra. Senhor, que eu venha ser canal de bênção, Senhor, na vida de muita alma, Senhor. Fortalece, Deus, aqueles que estão cansados espiritualmente. Renova, Senhor, aqueles que estão fracos espiritual, aqueles que estão desanimados, aqueles que, aleluia, que nunca têm esperança, Senhor. Vai fortalecendo, Senhor, como a Bíblia diz, o justo veio pela fé. Como a Bíblia diz, aleluia. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Senhor, uma oportunidade, Senhor. Aqueles que estão ouvindo através do Instagram, através de YouTube, vai fortalecendo, Senhor. Liberta, Senhor, essas pessoas que estão ouvindo essa palavra. Deus, que essa palavra venha tocar no coração deles, Senhor. Através de mim, me usa, Jesus, que eu venha ser canal de bênção, me dê sabedoria e discernimento. Cada dia, Senhor, prega para esses irmãos que estão ouvindo essa palavra. Oh, aleluia, glória a Deus. Este te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, glória a Deus, vamos meditar aqui em João, aleluia, esse livro. Vamos meditar aqui em João, capítulo, aleluia, do 1 até o 5. A palavra do Senhor vai dizer aqui para nós, meus amados irmãos, que o Verbo se fez carne. No principal, meus amados irmãos, era o que? O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo, meus amados irmãos, vai dizer para mim e para você aqui, louvado seja o nome do Senhor, uma conclusão sobre o Verbo, uma conclusão da palavra do Senhor. O Verbo é o que? Uma carne, uma comunhão que tem com Jesus na presença dele. Quando você tem essa comunhão, meus amados irmãos, com Deus, aleluia, deixa o pecado, deixa as coisas erradas desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você tem o Verbo, aleluia, que segue a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele vai dizer aqui, meus amados irmãos, o Verbo era João, aleluia, o seu evangelho, isto é, olha, o seu relato da sua nova, verdadeira história de Jesus Cristo na sua vida. Se a história, aleluia, se ainda não entrou, meus amados irmãos, se não entrou ainda essa palavra na sua vida, deixe Deus transformar a sua vida, a sua história, a sua comunhão com Jesus. Aleluia, deixa Ele te libertar totalmente. O Verbo é quando você, aleluia, não anda na carne errada. O Verbo, quando você transforma a sua vida, volta para o caminho de Deus. É isso que ele está dizendo aqui, olha, boa novas, verdadeira história de Jesus Cristo. O chamado, meus amados irmãos, de Jesus Cristo é o Verbo, é Logos, olha. Usa este termos para definir Jesus, olha, definir Jesus. Que palavra interessante, bendito é o nome do Senhor. Olha que palavra interessante, meus amados irmãos. O Verbo, como João Batista, João estava pregando a palavra de Deus, anunciando. Aqui fala sobre a ressurreição de Cristo, sobre a vinda de Jesus, sobre o evangelho de João, porque tem 4 evangelhos: Lucas, Mateus, Marcos e João. Eu fico impressionado, meus amados irmãos, que a palavra do Senhor vai dizer ainda para mim e para você. Se você, aleluia, está vendo essa palavra, é para você. Aleluia. Deus vai dizer ainda, meus amados irmãos, para mim e para você. Olha que palavra interessante. João apresenta como a palavra pessoal de Deus. Olha, João está apresentando a palavra, aleluia, a palavra de Deus pessoal, pregando o evangelho de Cristo. Bendito é o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Mas ele vai dizer, meus amados irmãos, a palavra pessoal de Deus é o que? Através de quem traz as coisas de essência. Aleluia. A palavra vai dizer em Gênesis, capítulo 3,
6, aleluia, o 9, capítulo 14 ao 20, 24, a Bíblia vai dizer, além disso, meus amados irmãos, indica que Deus tem falado conosco, olha, através da palavra dele. Olha, que palavra interessante. Deus tem falado comigo, com você todos os dias, através da palavra. Ele está dizendo aqui, meus amados irmãos, que a Bíblia vai dizer, indica que Deus tem falado conosco através do seu Filho Jesus, que morreu. Eu estou sentindo a presença do Senhor, né? Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus. Se essa palavra tocou no seu coração, deixe Deus te usar grandemente. Mas ele vai dizer ainda, meus amados irmãos, aleluia, louvado seja a palavra de Jesus Cristo, venderealmente de Deus. Olha, que palavra interessante. A palavra, você vai dizer que a palavra escrita de Deus declara que o Jesus Cristo, olha que palavra interessante, Jesus Cristo, sabedoria para que nós todos, aleluia, os espertos, ajudando cada um de nós. Deus tem falado comigo, com você, através dessa palavra. Jesus está dizendo para mim, para você nessa manhã, entregue seu caminho a Jesus, porque ele já morreu por mim, por você na cruz do Calvário. Deixe Jesus te usar grandemente, meus amados irmãos. Aleluia. Ele está voltando, ele está dando chance de você se arrepender dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele vai dizer ainda, meus amados irmãos, que nós todos, olha, demonstrará lançar o propósito divino de quê? De Cristo na nossa vida. Em Coríntios 1, capítulo 30, vai dizer que, aleluia, que descreve, olha, além disso, a palavra também descreve Jesus Cristo, perfeito em revelação, olha, através de mim e você. Mas ele vai dizer ainda, meus amados irmãos, a revelação, aleluia, natureza, personalidade do Pai, em João capítulo 1, 3, ele vai dizer uma palavra interessante para mim e para você. Todas as coisas foram feitas para o bem daqueles, para eles, ele nada do que foi feito para eles. Olha, é isso que Deus está dizendo para mim e para você. Volta para o caminho de Deus. Você está ouvindo essa palavra, deixe Jesus transformar a sua vida. Ele está dando chance de você se arrepender dos seus pecados, voltar para o caminho dele. Mas, meus amados irmãos, além disso, a palavra também, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Cristo, olha, Deus, forma humana. Assim, meus amados irmãos, a palavra de uma pessoa revelar em seu coração. A palavra de Deus é revelar dentro do seu coração quando vocês se entregam o caminho a Jesus. Como ele diz, saberei da verdade libertará. Mas ele vai dizer, meus amados irmãos, olha, que o verbo, louvado seja Deus, olha, a sua mente, Cristo, o verbo, é a palavra revelada no seu coração. Olha que palavra forte, meus amados irmãos. O verbo é a palavra de Deus. O verbo é comunhão com o Senhor. O verbo é de você, aleluia. Deus revelar através da sua palavra. Deus revelar através da palavra dele em nossa vida, na minha, na sua vida. O verbo é isso, meus amados irmãos. Olha que palavra interessante. Bendito é o nome do Senhor. Mas ele vai dizer ainda, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Olha, o verbo é a palavra revelada no coração. Olha, mente de Deus. Aleluia. João, meus amados irmãos, dá 3 características principais do respeito de Jesus Cristo como verbo. Ele vai dar 3. A primeira é o quê? Relação entre o verbo e o Pai em Cristo, ó Jesus. Se você vir até o Pai, se você vir até o Pai, depois vir até o Filho, você tem vida eterna.
Entregue sua vida a Jesus, você está ouvindo essa palavra. Deixe Deus te usar. Deixe Deus te glorificar. Deixe, aleluia, tanto livramento que Deus tem lhe dado na sua vida. Aleluia. Você que está afastado, entregue o caminho ao Senhor. Deixe Jesus te usar grandemente. Aleluia. Deixe Jesus transformar a sua vida. Eu estou aqui para falar do amor de Deus, porque Deus botou no meu coração pregar a palavra dele. Para você que está ouvindo essa palavra. Bendito é o nome do Senhor. Vamos continuar ainda. A palavra do Senhor vai dizer para nós, para mim, para você. O verbo é o quê? Eu entendi aqui. O verbo é a revelação da palavra de Deus nos nossos corações, como João. É a revelação do Evangelho de Cristo na minha vida e na sua vida. Quando você tem essa comunhão com Deus, essa comunhão de estar na presença dele. Mas ele vai dizer, olha, 3 características ele diz para nós aqui. Ainda ele vai dizer, meus amados irmãos, olha, Deus antes da criação do mundo, ele, uma pessoa que existe intimamente, olha, não tem começo, literalmente, Deus, Pai, relacionamento eterno, olha, conforme, olha que interessante. Você tem que ter relacionamento sério com Deus, através da sua oração, através da obediência, através da palavra de Deus, através da comunhão com o Senhor. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Mas ele vai dizer ainda, meus amados irmãos, a palavra você vai dizer que se essa palavra tocou no seu coração, compartilhe com outras pessoas, deixe o sininho, mas ele vai dizer ainda que para receber mais conteúdo dessa palavra de Deus na sua vida, bendito é o nome do Senhor. Mas ele vai dizer ainda, meus amados irmãos, glória a Deus, não tem começo nem fim diferente de Deus. Olha, Pai, um relacionamento eterno, dificilmente com eles. Olha, eterno, um relacionamento sério com Deus. Deus está preocupado comigo, com você nessa terra. Para onde você vai? Aleluia. Um lugar, aleluia. Um lugar, aleluia, na glória, está com Jesus. Mas que morre sem Cristo, perde a salvação. Jesus diz, sem mim nada poderei fazer. Você tem que entregar e se arrepender desses pecados. Sempre eu falo, aleluia, nesses vídeos. Se arrependa, se arrependa, se arrependa, como João Batista diz, dos seus pecados, porque chegar do reino do céu, meus amados irmãos. E a palavra vai dizer, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Olha que palavra interessante. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O verbo é Deus, mesma natureza, mesmo característica, mesmo modo de ser que o Pai. O verbo é isso. O verbo é Deus. O verbo fez Deus. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Olha, que palavra interessante, meus amados irmãos. Bendito e exaltado é o nome do Senhor Jesus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Olha que palavra interessante, meus amados. O verbo é um relacionamento sério com Deus, meus amados. Um propósito com Deus na sua vida. Na vida da sua família. Quando você se arrepende de seus pecados, deixa Deus te usar através dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados irmãos, ele vai dizer outro, segundo conclusão dessa palavra, a relação, o verbo é, olha que interessante, o mundo, através de Cristo, Deus criou o mundo, ele criou tudo nessa terra. A Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra transformada vazia na beira do Espírito de Deus. Deus criou tudo, meus amados irmãos. Mas essa palavra, meus amados irmãos, é impressionante para mim e para você nessa manhã. Ela é tão forte. Mas ele vai dizer ainda, meus amados irmãos, de fato, todas as coisas, não somente, foram feitas por eles. Isto por Cristo, o verbo, para eles. Olha, o verbo era para eles, para João ali. Anunciado o Evangelho de Cristo. Na nossa vida, na minha vida e na sua vida.
Mas ele vai dizer, meus amados irmãos, louvado seja Deus, aleluia. A relação entre o verbo, olha, umidade, o verbo é uma, fez carne, isso mesmo. Jesus, Deus, se tornou um só humano em nossa vida. Ele é um mesmo só. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, três em nossa vida. Mas ele está dizendo aqui para mim e para você ainda, olha, uma vez que ele foi concebido por um milagre do Espírito Santo. Este princípio, olha, básico em coração em nossa vida. Eu fico impressionante, meus amados irmãos, que essa palavra Deus está dizendo para mim e para você, o verbo, é o que? O verbo se fez carne. Humano, aleluia, glória a Deus, era o verbo, era Deus. Mas ele enviou um servo ali que era, aleluia, enviou o servo falar do amor dele para mim e para você. Mas, meus amados irmãos, ainda ele vai dizer aqui, isto é Deus vindo de forma humana. Cristo deixou o céu, entrou nas condições da vida humana. Olha que interessante, através do nascimento humano, isso mesmo. Meus amados irmãos, essa palavra se tocou no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra você vai dizer ainda aqui, para mim e para você, se essa palavra, meus amados irmãos, tocou no seu coração, deixa essa palavra, falou com você. Eu te convido a se inscrever, aleluia, aqui no canal, para continuar recebendo mais uma mensagem da palavra de Deus. É isso que eu te agradeço, meus amados irmãos. Se essa palavra tocou com você, aleluia, compartilhe com, aleluia, o que precisa ouvir essa palavra. Hoje, Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus, amém.